A partir daí, vou colocar um pouquinho para vocês o que foi pensado nesse ano de 2013. Né? Acho que a gente teve a entrada de uma gestão nova e um diálogo aí com com os técnicos que já vinham trabalhando no departamento. Então, se optou por uma estratégia que priorizasse segurança, a gente está chamando aqui, que é um foco nos produtos menos perecíveis para as aquisições da agricultura familiar. Por que isso? Né? Porque esses produtos, como a Amanda mostrou ali na parte da logística, eles têm entrega centralizada. A cooperativa entregaria nos nossos armazéns, que são 2 pontos de entrega, um para produtos secos, outros para produtos congelados, e esse produto seria distribuído ponto a ponto pela própria empresa. Então, seria uma entrega da cooperativa, isso facilitaria na nossa análise aí no início de 2013. Né? Outra questão é que a gente considerou o levantamento da oferta. Aí, no início do ano, a gente tinha um banco de dados da Via Pública, que estava terminando o projeto com o MDA, que era um banco de dados que pontuava as organizações de produtores do Estado de São Paulo e até em âmbito nacional, sua capacidade de produção e o que eles tinham de, digamos, sobra, assim, né? O que ainda não estava comprometido que eles poderiam entregar em outras prefeituras. Outra questão que acabou sendo um parâmetro para a gente definir a estratégia foi a dimensão. Então, a gente optou por produtos carro-chefe, no caso, o arroz e feijão, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, para tentar, com poucas chamadas, abarcar um percentual maior aí do repasse do FNDE. E também porque esses produtos são produtos básicos da alimentação escolar e a gente avaliava que seria importante trazer a discussão da origem desse alimento para a rede. Né? Então, arroz e feijão poderiam gerar essa discussão. Outra frente que a gente considerou foi a universalidade, pensar em produtos que seriam distribuídos em todas as unidades aí, de gestão direta, mista e conveniada. Bom, continuando aquela linha do tempo, a gente teve, aí em 2013, 7 chamadas. Isso começou em abril e a gente tem expectativa de que ainda haja uma chamada lançada nesse mês de novembro. Como a Amanda colocou um pouquinho antes, a gente tem a expectativa do ano que vem de passar a trabalhar com os hortifrutigranjeiros, frutas, legumes, verduras, para a inserção, enfim, trazer esse produto da agricultura familiar para o Programa de Alimentação Escolar de São Paulo. Prioritariamente, trazer esses produtos do Estado de São Paulo. Né? Então, aqui de 2013, a gente vou passar aqui um retrato do que foram as chamadas. Tá? Então, até agora, a gente teve 7 chamadas públicas. As 2 primeiras chamadas foram de produtos, os produtos foram escolhidos um pouco em discussão com a Via Pública, ali no início da gestão atual, que foi uma chamada de aquisição de néctar de pêssego, lançada em abril, e uma chamada de aquisição de óleo de soja, lançada em maio. Bom, a chamada de aquisição de néctar de pêssego, ela deu como fracassada. O que aconteceu com essa chamada? O néctar de pêssego é um produto que passa por beneficiamento. Né? Você tem a polpa, que é produzida pela cooperativa. Em geral, a etapa de processamento, de beneficiamento disso, é terceirizado. No caso desse produto, que era uma embalagem de 200 ml Tetra Pak, dificilmente a cooperativa vai ter, enfim, uma planta para fazer esse tipo de produto. Então, no caso, as propostas que a gente recebeu teriam a terceirização desse beneficiamento. Na ocasião, houve um questionamento da assessoria jurídica de se era possível a gente adquirir um produto que estaria sendo beneficiado por uma empresa terceirizada. Então, foi feita uma consulta ao FNDE na ocasião, em julho, na verdade. Então, vocês podem ver que o processo é um pouco moroso, uma chamada que foi aberta em abril. Em julho, a gente estava fazendo ainda uma consulta ao FNDE. O FNDE respondeu essa consulta. Em julho, a gente já tinha a nova resolução, que é a resolução 26, que saiu em junho, determinando aí que as cooperativas precisariam declarar
que os produtos eram oriundos dos cooperados, associados, inscritos nos projetos de venda, né? Então, a orientação do FNDE foi de que a gente pedisse essa declaração para a cooperativa entregou uma declaração no mês de agosto, isso foi sendo analisado, e no mês de setembro a cooperativa voltou a entregar uma nova declaração, afirmando que, na verdade, eles iriam adquirir uma parte da polpa do pêssego de outros produtores não cooperados. E aí, nesse momento, a gente entendeu que a declaração anterior ela estaria sendo revogada, de certa forma. Então, que esse produto, no fundo, não estaria vindo integralmente da agricultura familiar, e, por isso, a chamada foi declarada como fracassada. A chamada do óleo, que foi aberta em maio, ela deu deserta. A gente não recebeu nenhuma proposta. A gente sabe de outras entidades executoras que já compraram óleo de soja através de chamada pública. Por exemplo, o caso do governo do Distrito Federal, o GDF. O que aconteceu nesse caso? O que as cooperativas alegam é que a exigência de rotulagem específica da prefeitura inviabilizava a entrega do óleo, e também a exigência de ausências de metais pesados no óleo de soja, as cooperativas precisariam de um laudo que demorava muito tempo, e elas não tinham tempo hábil para preparar esse laudo. Então, por isso, a gente não teve nenhuma proposta nessa chamada. Em julho, a gente entrou já mais diretamente na estratégia que eu coloquei para vocês aqui anteriormente. Então, o foco dessas chamadas foi arroz, feijão e suco de laranja. Dessas chamadas, a gente teve 3 chamadas com contrato assinado, que são as 2 de arroz parbolizado e arroz comum, e a chamada de suco de laranja. E a chamada de feijão preto, que era de 55 toneladas, deu deserta. O que as cooperativas colocam, as cooperativas que a gente, enfim, dialogou, consultou depois de ter sido declarada deserta a chamada, é que era um quantitativo muito pequeno para o gasto com os laudos que elas teriam. E, por fim, a chamada de feijão carioca, ela foi dada como fracassada. Infelizmente, saiu hoje no Diário Oficial isso, a despeito de todo o processo que a gente levou aí de julho para frente, ou seja, a gente teve a publicação da chamada, a gente teve a realização da sessão pública, a documentação foi analisada, teve necessidade de complementação da documentação, as cooperativas providenciaram a complementação da documentação, essa documentação complementar foi analisada, as amostras foram apresentadas, as amostras foram aprovadas, a classificação final foi publicada no Diário Oficial, não houve interposição de recurso, mas concomitantemente a esse processo da chamada pública, a gente teve um pregão eletrônico para a compra de feijão e se estabeleceu uma nova ata de registro de preço, que é a dinâmica de compra centralizada e a dinâmica de compra que se utilizava anteriormente, a um preço muito mais baixo do que o preço da chamada pública. O preço da pesquisa de mercado da chamada pública era R$ 5,53 por quilo de feijão. E a ata de registro de preço saiu por R$ 3,55, se eu não me engano. Então, uma diferença de 55%. Apesar da gente ter consultado o FNDE em julho, inclusive sobre essa questão, ou seja, a possibilidade de compra através de chamada pública de produto com preço superior a produto com ata de registro de preço na prefeitura, o FNDE ter afirmado que isso era permitido, houve um entendimento da nossa secretaria, assessoria jurídica e gabinete, de que isso não poderia ser realizado. Então, aí a gente tem um grande desafio, que é ter um alinhamento mais claro de como proceder nesses casos de diferença de preço. E, preferencialmente, definir isso antes de lançar a chamada pública, para a gente não ter todo esse gasto desnecessário de tempo, enfim. Então, a gente não teve sucesso com essas 2 chamadas de feijão, infelizmente. Principalmente, eu falo infelizmente, porque feijão é um produto que é largamente produzido pela agricultura familiar no estado de São Paulo, e a gente estaria adquirindo o produto do nosso estado, né? Isso seria um ponto importante. Eu
vou falar um pouquinho mais adiante das chamadas que a gente conseguiu contratar, mas também tem uma expectativa aí para esse mês ainda de lançamento de uma chamada pública de aquisição de suco de uva integral. Seriam cerca de 250 mil litros. A gente já teve um processo de teste de aceitabilidade com suco integral na rede. Enfim, é uma aposta aí do departamento para tentar inserir um produto que é um produto de qualidade. É um produto que não é muito do hábito alimentar da grande parte das crianças, que estão acostumadas a tomar muito refrigerante, a tomar muito suco de pozinho e coisa e tal. Então, vai ser um desafio a inserção desse suco de uva. A gente não sabe muito bem ainda como vai ser a adesão na rede. Esperamos dar boas notícias para frente. Enfim, aqui é um ponto importante que essas chamadas que estão com contratos assinados, elas somam cerca de 6 milhões de reais. Isso representa 7% do repasse do FNDE. Pode parecer pouco, mas se a gente comparar com o ano passado, a gente multiplicou por 12 o montante adquirido da agricultura familiar. Então, a gente, como departamento, enxerga isso como um avanço importante, apesar de todos os desafios que estão colocados, né? E aí aqui uma análise geral, que eu acho que vai servir de subsídio aí para o debate da tarde, talvez de subsídio para as falas que vão vir na sequência também. O que são as nossas forças, né? Perfil dos contratos. Então, um ponto aqui é sustentabilidade. A gente está contratando uma mesma cooperativa pela segunda vez. Isso mostra que, apesar das dificuldades do primeiro contrato, a relação com a prefeitura vale a pena. As entregas foram feitas, finalizadas no primeiro contrato, e o segundo contrato já começou a ser entregue. Um segundo ponto, regionalidade. A chamada de suco de laranja, ela foi fechada com uma cooperativa de São Paulo. Então, pela primeira vez, a Prefeitura de São Paulo está adquirindo o produto do nosso estado, que a gente vê isso como um ponto positivo, apesar de ser somente um produto, é um avanço. E o terceiro ponto é que a chamada de arroz comum foi fechada para aquisição de arroz orgânico. Então, a gente está comprando 930 toneladas de arroz orgânico, que vai ser distribuído na rede. Isso, assim, é uma conquista importantíssima. É a primeira vez que se insere um produto orgânico na rede municipal de ensino da Prefeitura de São Paulo. Assim, todas essas frentes, né, vão servir de subsídio para a gente trabalhar a discussão sobre educação alimentar e nutricional nas unidades, né? Então, tanto o produto orgânico como o produto de São Paulo e por aí afora. Um pouco mais aqui nas oportunidades, né, o que a gente conseguiu trabalhar? A gente trabalhou em cima das penalidades, apesar desse termo assustar, assim, a gente coloca para vocês que a gente conseguiu reduzir pela metade os percentuais de multas comparados às licitações para aquisição de produtos, enfim, que ocorrem de forma centralizada. Então, apesar das penalidades ainda serem um desafio, ainda precisarem ser revisadas, a gente já teve uma redução desses percentuais de multa. Então, isso já é um avanço. A gente criou internamente no departamento, e aí eu queria até pedir uma salva de palmas para esse pessoal que tem trabalhado com bastante afinco, um grupo de trabalho da agricultura familiar. Então, eu queria chamar aqui só pedir para levantar, para, enfim, saudar esse pessoal, a Antonella, a Jéssica, a Líria, a Mariângela, a Luciana, o Luiz, a Amanda. Está me faltando alguém, gente? Quem está me faltando? Eu também. Mas está faltando mais alguém, eu acho. A Líria, que está lá fora na mesa de inscrição. A gente tem trabalhado junto desde agosto. São pessoas de diversos setores do departamento. Então, para demonstrar que a gente está bastante envolvido com essa temática e tentando sensibilizar ao máximo o departamento. Um outro ponto é que a gente tem aumentado a interlocução externa aí. Inclusive, a gente fez algumas visitas bastante inspiradoras a outras entidades executoras. Vou citar duas aqui.
A gente teve uma visita em agosto ao governo do Estado do Paraná, que tem um volume de compras bem parecido com São Paulo. Volume de compras não, um número de refeições, né? O governo do Estado do Paraná serve 1.300.000 refeições por dia. E isso é distribuído nos tantos municípios do Estado do Paraná, não sei exatamente o número, mas lá eles têm comprado mais de 30% e têm conseguido comprar bastante produto orgânico. Então, a gente passou, alguns técnicos do departamento passaram 2 dias lá com o pessoal do governo do Estado para entender um pouco como é que eles estão fazendo a dinâmica e tentar se alimentar aí e melhorar, enfim, a nossa abordagem. Outra visita que foi realizada por alguns integrantes do GT nesse mês de outubro, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, que é uma referência aqui na Grande São Paulo e que tem conseguido comprar bastante produto da agricultura familiar. Então, assim, só para exemplificar que a gente está nesse movimento de interlocução, tentando fazer uma construção para melhorar a atuação do departamento nessa frente. E aí vou falar um pouco aí das dificuldades, né? Propriamente os objetos, né, a forma como a gente define o que é o produto que vai ser adquirido pela prefeitura. E justamente a oportunidade de hoje é a gente escutar do lado de vocês, dos produtores, que tipo de produto vocês têm a oferecer e como que a gente precisaria modificar esses nossos objetos para conseguir, de fato, absorver a produção do Estado de São Paulo. E aí entram todas as questões que a gente já falou, de laudo, de embalagem, escutar um pouco de vocês quais seriam realmente as dificuldades para cumprir esse tipo de exigência e não sei, que tipo de propostas vocês teriam para a gente talvez não trabalhar com essas exigências, trabalhar de outra forma, e aí seria uma análise dos dois lados aí, para a gente pensar se isso seria possível ou não. Operacionalmente, a gente tem um desafio grande, que é do planejamento de requisição e cronograma de entregas e da dinâmica de vistorias. Bom, planejamento de requisição, vocês viram os volumes, né? E os processos são processos que demoram. Então, às vezes, a gente faz uma requisição lá em janeiro e vai ter o final do processo de compra, sei lá, em setembro, outubro. Então, para a divisão técnica, principalmente, fica muito difícil fazer o planejamento e a distribuição desses produtos. Então, a gente, internamente, tem um desafio grande, que é melhorar esse processo. Na frente de dinâmica de vistoria, por exemplo, no caso das frutas, legumes e verduras, as empresas contratadas, a gente tem os técnicos, nossos engenheiros agrônomos, que fazem a vistoria desse produto no armazém da contratada. Então, como que seria isso no caso da entrega da agricultura familiar, né? O Luiz vai abordar um pouquinho essas questões. E aí, por último, enfim, volta um pouco no caso do feijão carioca, que a gente teve a chamada fracassada, em definição acerca dos aspectos legais mesmo, principalmente ligado ao estabelecimento dos preços. Como alinhar isso e, enfim, como fazer a coisa andar sem gastar o tempo nosso e das cooperativas indevidamente. E outro ponto a gente entende que a Prefeitura de São Paulo tem volumes muito grandes, enfim, chama a atenção de muita gente, e a gente está com um olhar bem cuidadoso para quem são as cooperativas que estão apresentando as propostas. A gente teve o caso, dentre essas chamadas de julho, de uma cooperativa que estava com a DAP jurídica com problemas, enfim, tinham produtores que constavam no projeto de venda que não eram do Estado de São Paulo, a cooperativa tinha CNPJ no Estado de São Paulo, os produtores eram do Rio Grande do Sul, de uma região que nem era produtora do produto para a qual a cooperativa estava apresentando a proposta. Enfim, num diálogo com o MDA, a gente descobriu que a DAP jurídica dessa cooperativa estava irregular e ela foi desclassificada. Mas para dizer que a gente tem tido um olhar bem atento sobre quem são as cooperativas que estão entrando, e acho que é importante, do lado das cooperativas também, a gente ter esse apoio e construir isso conjuntamente, porque é uma janela aí que a gente sabe que pode ter muito oportunismo, né? Então, a gente precisa ser cuidadoso e não deixar que uma política pública, que é tão importante, seja usada de forma incorreta. Tá bom?
Enfim, esses pontos aí, a nossa expectativa é que eles voltem no debate, muitos deles, para a gente conseguir, principalmente, escutar o ponto de vista das organizações de produtores, tá? Agora o Luiz, que também é do GT, que está aqui com a gente na mesa, vai colocar um pouquinho para vocês o que a gente pretende para o próximo ano, 2014. Vai lá, Luiz. Bom dia, pessoal. Como ela falou, meu nome é Luiz, sou engenheiro agrônomo do Departamento de Alimentação Escolar, hoje atuando na assessoria da direção do departamento, né? O que a gente vai tratar agora diz muito respeito aos agricultores que estão aqui presentes, né? Então, eu queria aproveitar para agradecer a presença de vocês, né? Dentro aí da dificuldade que é deixar a lavoura aí um dia e desprender essa atenção para nós. Muito obrigado mesmo. Tá? E o que vai ser mostrado aqui um pouco é o que a gente pretende construir junto com vocês nesse próximo ano. Os desafios são muitos, né? Diante da complexidade da rede, diante das situações de dificuldades que a gente vem enfrentando, né? E muito desafio sozinho a gente não vai conseguir resolver. Então a gente precisa sim da colaboração de vocês, de quem os apoia, né? E a grande ideia desse evento também mora nisso, né? Então vamos lá. A gente vai mostrar aqui alguns recortes de possibilidades no que toca ao fornecimento e suas diversas nuances, né? São vários aspectos aí, vários pontos que constituem um fornecimento de alimentos para a rede municipal de ensino de São Paulo. A gente vai destacar alguns aonde a coisa fica um pouco difícil e tudo mais. Mas antes de começar, eu acho que foi mencionado aí na mesa inicial a questão do PAA dentro de São Paulo, do Programa de Aquisição de Alimentos. E nós, enquanto Departamento de Alimentação, estamos também fazendo a nossa parte. Dentro de São Paulo existe agricultura periurbana, principalmente concentrada na região de Parelheiros, mas também indo aí para São Mateus, Zona Norte, alguns pontos da Zona Norte. E dentro desse ponto, né, dessa questão da agricultura urbana de São Paulo, a gente está com a proposta de um projeto piloto dentro do bairro de Parelheiros, tá, de fornecimento de produto ali cultivado para algumas unidades da região, unidades escolares da região, da Direção Regional de Educação, Capela do Socorro, né? Então a gente tem aí uma aquisição via PAA dentro desse propósito, né? Desses agricultores inseridos no município de São Paulo, certo? Alguns deles já em sistema orgânico de cultivo, via certificação OCS, que é a Organização de Controle Social, que prevê uma fiscalização entre agricultores, fiscalização de consumidor e produtor. É uma relação bem interessante e que conversa bastante com a proposta da compra da agricultura familiar, tá ok? Então é um projeto pequeno, né? Total de 12, na verdade 11 pontos de entrega, né? Houve uma retificação aí no meio do caminho, 11 unidades escolares que participarão e 8 agricultores envolvidos, tá ok? A possibilidade do uso da Casa de Agricultura Ecológica de Parelheiros, que é um órgão ligado à supervisão de abastecimento, né, da coordenação de subprefeituras, como ponto para a operacionalização desses produtos, né, e um foco nos produtos aí descritos, folhosas, temperos, cenoura e beterraba, que atende à aptidão dos agricultores ali situados. Então, assim, tem um projeto, como todos têm suas particularidades, né, mas é bem interessante a que ele se propõe, né, que é desenvolver a agricultura no âmbito local. Nós, enquanto departamento, a gente tem uma função extremamente importante para desenvolver a agricultura naquele ponto. E disso surgiu a ideia desse projeto piloto, né? E como todo projeto piloto, começa pequeno e a gente espera que ele cresça bastante aí, tá ok? Só dando uma situação de onde estão inseridos essas unidades escolares, né? Então a gente tem em destaque aqui a Direção Regional de Capela do Socorro, né? E os pontos, as unidades escolares que vão ser atendidas por esse projeto. Aí também se inserem 2 projetos CECIS
que são unidades escolares ligadas às aldeias indígenas no município de São Paulo. Tá? Eles não estão aparecendo aí nesse mapa, porque eles ficam um pouco descentralizados e ficaria um pouco distorcida a imagem, mas eles também estão inseridos aí, os 2 projetos CECIS, né, que prevê aí recebimento de produto desses agricultores. Bom, pensando agora já no fornecimento, que é alvo da nossa discussão aqui hoje, né, que é o que a gente vai levantar em debate, a gente tem algumas possibilidades aí do que pode ser feito dentro do município de São Paulo. Para ter uma ideia aí, embora seja um município complexo, a gente tem bastante vias de acesso. A gente tem um anel viário, que é o Rodoanel, que permite aí, facilita um pouco a circulação no entorno, tá? Embora dentro de São Paulo a coisa realmente seja um pouco complicada. Mas eu acho que essa informação é importante, levando em conta aonde vocês estão situados hoje, né, onde a propriedade agrícola de vocês está situada. Essa é mais ou menos um rascunho do que é a nossa cidade em termos de vias de acesso. Tá? Isso eu acho que permite alguma discussão a mais aí nos recortes que a gente está prevendo. Tá? Bom, primeiramente, enquanto fornecimento, a gente tem que ter uma relação de confiança. Isso é o que vai fazer o programa se sustentar. Né? Atualmente, nós temos um formato de atuação em cima da aquisição de produtos, né? E a gente observa que algumas coisas podem ser repensadas, obviamente respeitando aí tudo que se prevê em termos de segurança alimentar para as escolas, qualidade dos produtos, tá? Mas algo que a gente pensa, né, algo que a gente vê como possível, é desenvolver uma relação de confiança com esses agricultores, com esses grupos de agricultores organizados, as organizações formais, né, cooperativas, associações, né, onde a gente tenha um livre acesso à propriedade, né, uma relação aberta, onde a gente saiba que tipo de práticas culturais estão sendo utilizadas ali no cultivo do produto a ser adquirido, né, alguém, né, um responsável técnico por essa produção, atestando tudo aquilo conforme exigências contratuais. Isso é muito importante, isso existe hoje, a gente pretende manter também. Na verdade, a gente está construindo isso junto com vocês, são só ideias que a gente está levantando aqui. Observação do sistema produtivo mesmo em todas as suas nuances, né? Então, a maneira como se produz, que tipos de prática cultural vem se utilizando, como que a gente pode discutir, como que a gente pode adequar isso, entendeu? E aí estabelecer essa relação, essa aproximação entre agricultor e produtor, agricultor e consumidor, que é um princípio da Organização de Controle Social, que é uma certificação de orgânico, e que isso conversa, quando eu falei que isso conversava muito com o que a gente está propondo, é por causa disso. A gente estando próximo, nós estando próximos dos agricultores, tudo isso vai permitir um trabalho mais transparente, mais limpo, né? E isso é muito importante nesse momento. A gente assegurar que aquele produto que vai chegar na unidade escolar esteja com qualidade atestada, seja um alimento seguro e tudo que prevê aí um fornecimento em grande escala. Tá? Trazer também agricultores para as escolas é um ponto interessante, né? Isso conversa muito com a questão da educação alimentar nutricional. A horta escolar é uma coisa que vem sendo retomada aí há alguns anos e aqui dentro do município a gente vem conversando bastante sobre isso, né? E imagina que interessante a gente ter uma horta onde um agricultor, uma horta escolar onde o agricultor venha dar um subsídio para as crianças, venha dar um ensinamento aí diferenciado, né? Então tudo isso são propostas, são coisas que a gente imagina, mas que seria muito legal da gente ver acontecendo aqui na nossa cidade, né? O conhecimento do pessoal do campo inteirando com aquela realidade da escola, aquele ambiente de ensino, isso tudo é muito bem visto por nós, né? E ao mesmo tempo a gente entende que o produto vindo direto do agricultor, ele tem toda uma carga importante. É legal a gente sensibilizar quem está tratando desse produto. Então a merendeira que recebe, a diretora da unidade educacional onde aquele produto está sendo inserido, ela vai estar sabendo o que está acontecendo e ela vai estar sabendo a mudança que ela está promovendo lá na ponta, né? Isso é muito legal. E a gente pretende sim atuar dessa maneira, construir isso junto com vocês, tá bom?
Então a ideia é desenvolver essa relação de confiança entre a prefeitura e a organização formal e buscar assim um processo que se sustente, um processo que passem os anos e ele continue acontecendo aí de uma forma quase que natural. Beleza? A gente tem a questão da logística operacional aí, que foi citado algumas vezes, a questão da entrega ponto a ponto, né? Só para dizer, entrega ponto a ponto significa entregar em todas as unidades escolares do recorte ali que está se propondo, né? E o programa prevê, inclusive, que a organização de agricultores, a organização formal, proponha um percentual de logística em cima disso. Isso é uma coisa que a gente tem que construir também, construir junto, né? Saber quanto que é bom, o que é um valor adequado, tudo mais, que também não afete o município de certa forma, tem que ser uma coisa boa para ambos os lados, né? Quando é bom para os dois lados, a coisa vai muito bem, certo? Então a ideia é essa, né? Esse slide ele trata um pouco disso, certo? E também a gente destaca que o município dispõe de alguns aparelhos públicos, né? Onde funcionavam sacolões aí no passado e que hoje estão desativados. E uma coisa que a gente já está em conversa com o órgão responsável, que é a ABAST aqui presente, sobre a possibilidade de uso. A gente sabe que existem algumas dificuldades com relação a isso, mas a gente quer trazer também essa discussão, a gente acha importante trazer essa discussão. Isso facilitaria um pouco a operacionalização desse produto, certo? Então, tudo isso tem que ser observado no momento da composição do projeto de venda, no momento da composição do preço. Tudo isso, mais os laudos, mais todas as exigências que a gente tem aqui enquanto prefeitura, é importante a gente observar e saber que tem alguns atendimentos diferentes aí na hora de compor o preço desse produto. Tá ok? Bom, agora já pensando mesmo nos recortes, uma possibilidade que a gente levantou é um diálogo com a política da primeira infância, né? Então, mais uma vez, agradecendo a presença da primeira-dama, tá? Isso é muito importante para a gente. Essa política, ela também conversa com a gente em bastante momentos, né? Ela tem muito a ver com o que a gente está propondo em termos de fornecer um alimento que tem toda uma carga por trás dele, certo? Um alimento que está promovendo toda uma mudança social lá na ponta, tá ok? Então, por que escolher esse recorte? Primeiramente, alguns aspectos do recorte da política da primeira infância, ela se relaciona muito com hábitos alimentares, a gente está propondo aí a alimentação oriunda da agricultura familiar na primeira infância por conta de toda essa carga que o produto traz, né? A gente está propondo aí uma atuação nos distritos prioritários que a política levanta, né? Que são distritos com alguns aspectos delicados que precisam de uma atenção especial no ponto de vista da política, né? Aí a gente tem dois momentos. Primeiro, o distrito prioritário da subprefeitura da Sé, onde se tem uma grande quantidade de pessoas em condição de rua, né? A questão das drogas também, da presença do crack nesse distrito. Então, existe um direcionamento para eles. E nos demais distritos, eu vou mostrá-los aí ao longo dos slides, algo relacionado com alto índice de criminalidade entre jovens, elevado número de crianças fora de creches. São alguns aspectos que colocam esses distritos como prioritários do ponto de vista da política. Tá ok? A gente prevê também com isso uma participação social intensa no programa de alimentação escolar do município, trazer a comunidade para dentro da escola mesmo, isso é muito importante em dados momentos, e quando se trata de um distrito prioritário como esse, mais ainda, tá ok? E a atuação, né, somando todas as unidades que a gente pretende atuar dentro desses distritos, atendendo a todo os procedimentos do departamento, somam 607 unidades nesse recorte, 607 unidades escolares. E lá vão quais são esses distritos e como que estão dispostas as unidades neles, né? Primeiramente, o distrito prioritário do bairro de São Mateus, inserido na Direção Regional de Ensino São Mateus. Tá? Aí a gente tem uma ideia da situação dela no mapa, né, do município, entrando ali pela rodovia Ayrton Senna, pela Via Dutra, né? É um distrito no qual a gente encontra 56 conveniadas, né? Então, retomando um pouco o que a Érica falou,
ao convênio, onde há a participação de uma entidade mantenedora, em parceria com a prefeitura, e enquanto 6, ali a gente vai encontrar crianças dentro da faixa de idade que a política da primeira infância prevê, que é 0 a 6 anos. Né? Um segundo distrito prioritário é do bairro da Brasilândia, tá? Que está inserido na DRE, Freguesia do Ó Brasilândia, certo? Ali a gente tem 128 convênios, 128 creches conveniadas, e ainda tem um pouco do remanescente das unidades diretas, que são a 6 e a EMEIs, tá? Então são tipos de unidades que a faixa etária está inserida nessa política também, né? Então, por isso que a gente levantou a via de acesso. Vocês podem ver ali pela próximo, né, um pouco mais próximo da rodovia Anhanguera e rodovia Bandeirantes. Em breve vai ter a continuação do anel viário, do rodoanel aí, também isso pode facilitar um pouco mais para a gente, tá? Mas são possibilidades. O distrito prioritário de Cidade de Tiradentes, dentro da DRE Guaianazes, tá? Essa DRE ela tem uma particularidade de um elevado número de convênios, né? Tem bastante creche conveniada lá. As meninas que fazem visita costumam dizer que tem 5 na mesma rua. Então você nem fica subindo no carro e descendo para visitar. Sai andando ali, porque é muito adensado. É um distrito relativamente pequeno e com alto número de convênios. Então, é um alvo importante do nosso trabalho nesse sentido. Então, mais um recorte aí para a gente pensar. E ainda com algum remanescente de atendimento direto, que merece sim uma atenção especial de nós, por ainda estarem nessa modalidade. O distrito prioritário do Grajaú, na Zona Sul, ali próximo da região onde está acontecendo o projeto piloto da compra via PA dos agricultores de São Paulo, certo? Na mesma situação, um elevado número de 6 e EMEIs diretas também, em relação aos demais distritos da cidade. A gente tem 11 unidades diretas lá ainda. Então é um lugar que a gente também está com uma conversa afinada. Agradecer a presença da Márcia, cogestora aqui, porque por conta do projeto piloto da compra via PA dos agricultores locais. Então é um distrito que já está um pouco mais sensibilizado, o trabalho já está um pouco começado. Então coincidiu aí de ser também um distrito prioritário da política da primeira infância. Então isso foi bem interessante. Tá? E por fim o distrito da subprefeitura da Sé, né, que tem essa questão particular da vulnerabilidade com relação ao elevado índice de pessoas em situação de rua, né? E isso tudo nos levou a esse recorte, tá? Então, é algo para a gente pensar com carinho especial, sim, né? Pensando que dentro do município existe um trabalho canalizado para isso, né? Então, eu acho que é um recorte bem interessante, foi uma ideia que a gente teve, que a gente pretende validar com vocês aqui presentes, né, nesse debate que nós vamos ter logo mais, e peço que deem uma atenção especial para isso aí, certo? Agora, num segundo momento, né, uma outra possibilidade seria escolher uma única direção regional de ensino, em condição de fornecimento, que aí seria direta ou mista, né? No caso mista, que é onde que predomina dentro da direção regional de ensino, e trabalhar com um único produto dentro dessa direção regional de ensino. É um recorte para a gente começar, pensando aí já em cooperativas com volumes que atendam essas necessidades, ou organizando em mais de umas cooperativas para atender todos os grupos, independente do tamanho. Tá? E aí a gente propôs aí um trabalho em 412 unidades escolares, divididos em 2 direções regionais de ensino. E aí a gente vai falar, além de creches e EMEIs, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil, a gente vai começar a falar também da Escola Municipal de Ensino Fundamental, que já vai além da idade de 0 a 6 anos, tá ok? Então, o que a gente pensou? A DRE Pirituba, né, a DRE PJ, como a gente chama, ela tem 138 unidades mistas, entre 6 municipais, EMEIs e EMEFs, tá? Então, o que podemos pensar? Pensando na via de acesso próximo ali da Anhanguera Bandeirantes, que vem do interior de São Paulo, da região produtora de laranja, pensar na possibilidade de um fornecimento de laranja
para toda essa direção regional, ok? Então eu levantei o consumo semanal ali, aproximado, dentro dessa DRE, de 12 toneladas de laranja, semanal. Já dá para ter uma ideia de como é o nosso consumo, como o nosso consumo é elevado, em 138 de pontos de entrega. E aí, podendo fazer essa entrega uma vez por semana, no início ou no fim da semana. A gente tem um direcionamento para produto mais perecível, como folhosas, por exemplo, no início da semana, mas a laranja é um produto que tem uma prateleira maior aí, então ela poderia ser entregue ao longo da semana, independente da data. Então é uma flexibilização que eu estou propondo, que a gente está propondo, tá ok? E até uma possibilidade de fracionamento dessa entrega em parte dos pontos no começo da semana e na outra parte, na outra metade, no final da semana. Uma possibilidade, algo para a gente começar a pensar e ver onde que a coisa vai parar, tá? Uma outra possibilidade dentro desse recorte de único produto por DRE é a DRE Campo Limpo, que fica ali próximo à entrada da Regis Bittencourt. Quem vem ali pela Regis, passando o Taboão da Serra, a gente já tem o bairro de Campo Limpo. O começo é um bairro relativamente grande, envolve algumas subprefeituras, mas é uma via de acesso que dá para ser pensada. E o que se produz naquela região do Vale do Ribeira é banana, né? Banana e seus derivados, seus diversos derivados. Então é interessante a gente conversar nisso. O derivado de banana, a gente percebe que hoje ele está dentro da cadeia produtiva do agricultor. O próprio produtor de banana produz o seu derivado, que é o doce de banana. Tem alguns derivados aí que eu não vou elencar aqui, que tem muita coisa que dá para fazer com a tal da banana. Então é um produto interessante, é um produto muito ligado à agricultura familiar, tá? E é um produto que existe uma possibilidade muito interessante dentro desse recorte. Aí a gente tem 176 pontos de entrega nessa direção regional de ensino, podendo haver também essa questão da entrega uma vez por semana, ou início ou final, e a possibilidade de fracionamento também. Ok? E aí mais algumas outras possibilidades, só para a gente pensar no que a gente pode fazer. A gente tem aí, ainda na Direção Regional de Ensino da Penha, tem 34 unidades diretas, é onde mais há unidades diretas remanescentes ainda do processo de terceirização. Santo Amaro, DRE Santo Amaro tem 81 unidades mistas, entre CEI, EMEI e MF. Tá? Os convênios do Campo Limpo, aí voltando a conversar com a política da primeira infância, de 0 a 6 anos, as 6 conveniadas do bairro do Campo Limpo também, além das unidades mistas. Os convênios da DRE, Jaçanã Tremembé, que é outra região próxima a rodovias, né, e que possibilita esse trabalho aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. O que eu quis fazer era levantar algumas questões, porque em breve a gente vai ter esse debate aí, e fazer que a coisa ocorra aí da melhor maneira possível. Tá bom? Muito obrigado. Pode ficar. Esses números são enormes, né? Desafiadores. Incrível. Nós vamos ter um intervalo agora e eu soube de uma coisa muito, muito boa. Tem alguns produtos de cooperativas que estão expostos numa parede laranja. E nós vamos poder consumir esses produtos no intervalo da tarde. Ok? Muito bom isso, né? Intervalo agora não. Agora tem o nosso break. Mas é bom que você vai olhar, vai comer com os olhos primeiro e à tarde você vai poder consumir. Tá bom? 15 minutos de intervalo, gente. Vai começar falando. E o Nivaldo Maia, representante da Companhia Nacional de Abastecimento, que falará logo em seguida. Por favor. Todos aqui? Tudo certo aí? Muito bem. Pedro. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. E eu, enfim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que o pessoal da Prefeitura, em especial a Danuta, que nos fez o convite para participar desse evento. E assistindo agora de manhã, eu vi a grandiosidade que é e os desafios
que o pessoal da secretaria tem pela frente para cumprir a questão da lei, né? Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu nasci num município aonde, para atender os 30% da agricultura familiar, possivelmente resolva isso com um carrinho de mão. Porque é um município com uma população que eu acho que não chega a 10 mil habitantes hoje. Então, lá é muito fácil de atender os 30%. 2, 3 agricultores conseguem atender a demanda. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, as grandes cidades, a coisa fica mais complicada. Buenas. Quando eu comecei a trabalhar como agrônomo em final dos anos 80, início dos anos 90, eu trabalhava com assistência técnica em assentamentos da reforma agrária, no Rio Grande do Sul. E na época, um dos principais problemas para os produtores rurais era acesso a mercado. Ou seja, produzia, não tinha para quem vender. Ou vendia para intermediários, etc, etc. E o preço recebido era muito baixo. E hoje o que nós estamos vendo é que tem mais demanda do que capacidade organizada de oferta. Isso vale para os agricultores e as cooperativas que estão aqui presentes. Ou seja, nós temos uma grande demanda de alimentos e temos uma grande produção de alimentos pela agricultura familiar também, que todos sabem que a maior parte dos alimentos que são consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar. No entanto, nós temos algumas debilidades do ponto de vista da capacidade de organizar esses produtos para entregar, enfim, conforme são exigidos, isso que vocês viram agora de manhã pela apresentação do pessoal da prefeitura. Então eu vou falar alguma coisa um pouco nesse sentido. A gente vai dividir aqui o Nivaldo. Nós temos agora até as 2h30 da tarde, né, Nivaldo, antes do almoço, para nós tocar. A gente vai tocar 1 hora de cada um agora e o pessoal vai ficar jogando sapato em nós aqui, né? Bom, aí vai, quando terminar, temos nós dois aqui na frente. Que nem alguns deputados que às vezes fazem discurso inflamado no Congresso Nacional. Aí você olha na plateia e não tem ninguém, só porque tem uma câmera e um gravador que está gravando a imagem, e o cara fica se esguelando lá. Bom, então eu vou falar um pouco de por que o MDA entrou nessa questão da agricultura familiar. A Danuta, o pessoal, a Érica já falaram, a equipe já falou, enfim, da lei da agricultura familiar de 2009, que determina que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo governo federal por meio do FNDE, às prefeituras e aos governos estaduais, sejam utilizados para comprar produtos da agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é o público prioritário do MDA. Então, por isso, nós temos todo o interesse em que isso seja, enfim, cumprido. Esses 30%, todos os estados e municípios comprem isso porque vai beneficiar os agricultores familiares, que é o público prioritário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, só para dar uma ideia, nós temos, esses dados estão um pouco desatualizados, mas no primeiro momento estava previsto pelo menos 1 bilhão, se criou, ou seja, criou-se de uma hora para outra um mercado para a agricultura familiar de R$1 bilhão. Antes de 2009, não existia essa lei, esse mercado dos 30% era atendido pelas empresas em geral e não muito tempo atrás a compra era centralizada, ou seja, chegou a ser feita a compra centralizada por Brasília e depois da Constituição de 88 é que passou a ser descentralizada e estados e municípios passaram a comprar. Mas, enfim, mesmo depois de descentralizado, há uma concentração desse recurso para pequeno número de empresas que se beneficiam que se beneficiam do acesso a comercializar esses produtos. E com isso, às vezes, em muitos municípios, o recurso sai de Brasília, vai para o município, o município fazia uma licitação,
uma empresa de fora do município vencia a licitação e esse dinheiro só passava pelo município e já saía. E com a história dos 30%, pelo menos, espera-se que pelo menos 30% desse recurso fique no estado, no município, na região. Isso vai contribuir para dinamizar a economia local, enfim, proporcionar o desenvolvimento na região. Então, o que eu quis mostrar aqui é que são, hoje, 45, 47 milhões de crianças que são alimentadas todo dia no Brasil. Isso é maior que muitos países. Quando a gente mostra isso para apresentações em delegações internacionais, eles ficam encantados com o valor, porque às vezes o país deles tem 10 milhões, 20 milhões de habitantes, e nós só de alunos temos 47 milhões de estudantes todo dia que estão na escola. Bom, o grande desafio, então, que nós do MDA percebemos logo de cara foi que o grande problema seriam as grandes cidades. A cidade onde eu nasci lá, atender os 30% é barbada. É comprar de 2, 3 agricultores, atender, inclusive compra 100%. Porque eu acho que o total do repasse do governo federal para esse município de onde eu nasci, Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, se alguém conhece, acredito que não, eu acho que recebe 30 mil por ano do FNDE, então é fácil de comprar, o limite de um agricultor é 20, ele compra de um agricultor e meio, já atendeu os 100% do... Então, esses casos são fáceis de resolver, relativamente fáceis de resolver. Nós vimos, então, o MDA que o grande problema ia ser exatamente as grandes cidades, onde tem um grande número de alunos, um grande valor de recurso repassado pelo FNDE e poucos agricultores. Em geral, são grandes áreas urbanas e um mercado muito grande para ser abastecido. Então, e aí, bom, um dos documentos que esse aqui é só um parêntese que eu acho que é importante, a questão do acesso. Então, os 30% que são disponibilizados para comprar da agricultura familiar, esse público da agricultura familiar ele tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF. Que a declaração de aptidão ao PRONAF nada mais é do que a interpretação da lei. E a lei diz o seguinte, ao invés de cada comprador pegar a lei cada vez e perguntar se ele atende esses 4 itens ali, a declaração de aptidão do PRONAF já diz, ó, ele atende esses 4 requisitos da lei e pronto, é agricultor familiar. Então, a declaração de aptidão é se o agricultor detém até 4 módulos, a mão de obra predominantemente familiar, etc., etc., esses 4 itens da lei. E eu tenho dito que isso é o passaporte de entrada dos agricultores familiares em uma série de políticas públicas, seja do governo federal e até mesmo de alguns governos estaduais. Só para mencionar 2 importantes, é o PNAE, ou seja, para acessar o PNAE tem que ter a declaração de aptidão, e para acessar o PA, que o Nivaldo é especialista nisso, também precisa a declaração de aptidão. E como a Danuta falou, tem acontecido algumas tentativas de burlar essa questão da DAP, mas a gente tem conseguido, enfim, segurar algumas delas. O caso que ela falou, nós conseguimos bloquear a DAP antes de ter participado da chamada. Então, esse é um documento essencial para participar dos programas públicos, principalmente de PA e PNAE. E nós temos no Brasil hoje 3,8 milhões de DAPs físicas, ou seja, o que são? Pessoas que têm a declaração de aptidão. E declaração de aptidão, e segundo o IBGE, nós temos no Brasil hoje 4,4 milhões de agricultores familiares. Então, ainda tem uma percentagem razoável de agricultores que ainda não têm a DAP, mas que a gente está persistindo para que todos os agricultores familiares tenham acesso a esse documento que lhes abre porta a uma série de políticas. E nós temos hoje também cerca de 2.500 DAPs jurídicas, ou seja, são cooperativas e associações. Esses dados são do Brasil, ainda não são de São Paulo. Depois vou mostrar alguma coisa de São Paulo também. Então, as DAPs jurídicas, o que são? São cooperativas ou associações que constituem uma pessoa jurídica, e para elas conseguir a DAP, elas precisam ter uma percentagem
de seu quadro social formada por agricultores familiares com DAP física. Então, uma portaria que saiu do Ministério, vai sair nos próximos dias, diz que para ter DAP jurídica, a cooperativa ou associação tem que ter no seu quadro social pelo menos 60% de agricultores familiares. Mas, tanto no PA, que o Nivaldo vai falar, quanto no PNAE, nas propostas de venda para o PNAE e para o PA, só poderão ser incluídos aqueles 60%, ou seja, os agricultores familiares com DAP. Os outros 40% não podem ser incluídos na política de comercialização do PNAE. Bom, aí eu só coloquei para vocês terem uma ideia, não sei se dá para ver, é um extrato da declaração de aptidão de uma DAP física. Que isso aí vocês, tendo o CNPJ, o CPF do agricultor, vocês podem acessar, isso vale para os gestores públicos que tiverem dúvida, por exemplo, acessa o site do MDA e coloca o CPF e localiza se ele tem DAP ou não. E no canto superior direito, tem a data de emissão, por exemplo. Tem a data, no meio tem a data de validade, etc. Para ver se está em funcionamento, se está válida ou não essa DAP da pessoa física. E esse aí é um extrato da DAP da pessoa jurídica, que inclusive mostra a quantidade de agricultores nos diversos, nas diversas, não sei se conseguem enxergar, mas vamos ver se esse fio vai alcançar. Aqui vocês podem ver que número de agricultores familiares reconhecidos pela Secretaria da Agricultura Familiar. Então, esse caso tem 86%, esse caso de uma cooperativa que eu peguei, tem 86% do quadro social formado por agricultores familiares. E apenas 13% que são não familiares. Mas, nos projetos que vão ser encaminhados para o PNAE, eles só podem incluir todos ou parte desses 150 que tem DAP física. Bom, isso aí só para vocês terem uma ideia da DAP, que é o documento essencial para ter acesso à comercialização no produto no PNAE. E todas essas informações podem ser acessadas no site do MDA. E também no final eu vou deixar o site e telefone, que qualquer dúvida que vocês tenham, por exemplo, como teve a Prefeitura de São Paulo, quando foi comprar e suspeitou de uma cooperativa, nos ligou e nós, enfim, imediatamente fomos levantar as informações e constatamos que de fato tinha problema aquela DAP. Então, esta é a finalidade de nós apresentar isso. Bom, o que nós percebemos, então, lá em 2009, quando foi criada a lei, e 2010, quando começou a ser implantada? Os principais entraves que nós enfrentamos, ou percebemos que tínhamos para atender essa grande demanda que se criou de uma hora para outra. Então, um dos problemas que nós vimos, e o pessoal das cooperativas e dos agricultores depois podem me questionar, caso isso não seja verdade, que é a baixo nível de organização dos agricultores familiares. Por exemplo, se nós pegar a quantidade toda de agricultores familiares que temos no Brasil hoje, e nós pegar a quantidade de pessoas jurídicas, associações e cooperativas, a gente percebe que tem ainda uma quantidade muito grande de agricultores que não estão organizados em praticamente nada, ou seja, são individuais, e para atender, por exemplo, as demandas de São Paulo, de Campinas, de Santos, etc., possivelmente eles não vão comprar de agricultores individuais, porque aí vão ficar malucos, né? Se comprar pelas cooperativas, que é um volume maior, já é difícil, imagina comprar de agricultor individual. Então, precisa ter mais organização, principalmente para atender as grandes demandas, as grandes capitais, as grandes cidades. Só para vocês terem uma ideia, 115 cidades no Brasil hoje recebem quase 70% do recurso do governo federal do FND, da alimentação escolar. Então, 115 recebem quase 70%. E nós temos 5.565 municípios. Então, dá para ver que é muito concentrada a demanda em grandes cidades.
E para atender as demandas das grandes cidades, precisa ter organizações sólidas e com capacidade de ofertar oferta organizada de grandes volumes. Então, esse foi um grande problema que nós percebemos, a baixa organização dos agricultores familiares. Outro problema é a baixa capacidade de processamento da produção. Então, as organizações, com poucas, algumas, enfim, exceções interessantes que tem por aí, mas elas não têm capacidade de processar a produção. E aí a comercialização de produtos in natura já tem, enfim, dependendo do produto, tem que ser comercializado in natura, mas alguns precisam ter algum tipo de processamento. E temos também, do outro lado, resistência por parte dos compradores, nutricionistas, acredito que não seja o caso aqui, das merendeiras, que às vezes as merendeiras transferem para a escola coisas que elas não gostam de fazer, então dizem, não, isso não dá. Esse tipo de coisa não dá para encarar aqui na alimentação escolar. Ou então, se ela não gosta de determinado produto, ela diz, não, mas esse aqui as crianças não gostam. Como teve um caso